Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 161. Yami. Ponto de vista. Vou em direção a um restaurante que fica perto da minha casa. Eu realmente deveria fazer uma mansão ou algo assim para mim. Quer dizer, eu posso não precisar, mas com a guerra acontecendo e eu meio que vendendo armas e oferecendo coisas como seguros para civis, estou ganhando tanto dinheiro que nem sei o que fazer com ele. Enquanto caminho em direção ao restaurante, vejo que há muitas lojas novas ao redor do complexo Inuzuka, também há crianças correndo por aí. São as centenas de órfãos que adotei no clã Inuzuka. A guerra tem me tratado bem, tenho alguns novos Kekkei legais. Olho para minha mão enquanto ela lentamente se desintegra em um nível celular e se reforma em uma garra gigante de águia. Então facilmente troco minha mão de volta para minha mão humana normal. Embora tenha sido um pouco difícil obter a estrutura genética correta e impedir que meu DNA se destruísse, eu tive que reforçar cada uma das minhas células para conseguir lidar com o poder que está sendo produzido por elas. Quero dizer, normalmente seria impossível, mesmo com meu conhecimento médico, mas com a ajuda dos Jongu eu consegui. Mas infelizmente meu corpo não conseguiria lidar com mais limites de linhagem. Tentei obter os corações dos usuários de Kekkei Genkai e ver se consigo usá-los. Infelizmente a biologia não funciona assim, mas consegui suas afinidades elementais naturais e chakra. Mas tenho outra maneira de obter mais Kekkei Genkai sem problemas, mas parece que terei que esperar um pouco, infelizmente. Também na frente de guerra, eu realmente não tenho ido muito ao meu acampamento de Konoha. Como não tem me atacado diretamente bem, houve alguns assassinatos e tentativas de envenenamento, mas eles foram meio risíveis. Bem, para ser honesto, com o quão cuidadoso eu sou, eu não os culpo por falharem. Além disso, nenhum veneno sequer funciona contra mim. Meu acampamento está sendo gerenciado atualmente pelo meu clone e abaixo dele estão 20 Elite Jonin do clã Inuzuka. Eu descobri como fazer um selo de maldição devido a um dos meus clones ter colocado as mãos em um dos membros do clã de Jugo. Agora todo Inuzuka pode usar o primeiro estágio da marca de maldição, e o segundo estágio pode ser acessado se eles se fundirem com seus cães, transformando-os em criaturas que parecem lobisomens. Finalmente chego ao restaurante chamado The Inuzuka Special. É um restaurante que faz a maioria das minhas refeições bem. O menu só tem as refeições que eu gosto e o restaurante é totalmente financiado por mim. Então tem isso também. Entrei no restaurante, de fora parecia um restaurante chique comum. Quando abri a porta vi um restaurante chique com mesas grandes e sofás vermelhos confortáveis. Havia várias pinturas tradicionais nas paredes e diferentes plantas chiques em vasos. Vou e sento em um dos sofás, e então deito neles me sentindo confortável. Ouço a garçonete virar a placa na porta para mostrar que eles estão fechados, afinal, agora que estou aqui eles sabem que não devo ser incomodado. Quando a garçonete se aproxima, consigo ouvi-la, senti-la e cheirá-la facilmente, e meus olhos estão fechados, relaxados, então não consigo vê-la. Mas como era de se esperar de um restaurante feito de acordo com minhas preferências, a garçonete também está usando o perfume que eu gosto. Antes que ela possa sequer dizer uma palavra, eu simplesmente digo: 10 bifes T-bom bem passados e 3 baldes de frango, tragam-me também um barril de bebidas de frutas, quero as bebidas de pêssego laranja, maçã verde, estou me sentindo aventureira para hoje, então talvez uma bebida de limão também. A garçonete não diz nada, apenas acena e vai embora. Ah, é assim que a vida imortal deveria ser, apenas seja preguiçoso e não faça nada. Quero dizer, meu corpo não se deteriora realmente, mesmo que eu nunca treine, e com minha memória fotográfica de Sharingan, minha habilidade com Jutsu também não enferrujará. Quero dizer, eu obviamente ainda trabalho duro, mas eu trabalho principalmente de forma mais inteligente agora, já que treinar mais duro não dará mais resultados. Agora, tudo está no lugar, e minha força é incomparável. Tudo o que preciso fazer agora é esperar, então por que não me divertir um pouco enquanto espero? Então eu aproveito o melhor das comidas e bebidas o dia todo. Embora eu não goste do gosto de bebidas alcoólicas, então eu realmente não as bebo. Mas eu gosto de suco de fruta, claro que algumas pessoas podem dizer que é infantil, mas quem se importa com o que os outros dizem? Além disso, sou tão rico que mesmo que eles tivessem algo a dizer, eu simplesmente enfiaria dinheiro goela abaixo deles e os sufocaria até a morte. Também agora que o clã Inuzuka é extraoficialmente o clã mais forte de Konoha. Ninguém realmente ousa tirar sarro da gente mais. Quero dizer, as pessoas podem literalmente apontar para qualquer prédio em Konoha e há 80% de chance de que ele seja propriedade do clã Inuzuka, também conhecido como eu. Embora eu não tenha arruinado economicamente nenhum clã, afinal, isso não seria bom para minha carreira política, não há necessidade de gerar ódio desnecessariamente. Mas eu fiz os clãs do meu lado muito mais ricos do que aqueles que estão nos outros passeios. Além disso, a economia de Konoha disparou desde que fiz meus empreendimentos comerciais. Quer dizer, não é publicidade conhecida, mas até mesmo outras terras elementais são minhas parceiras comerciais. Claro, posso não ter negócios em outras vilas escondidas, mas tenho contratos econômicos com suas terras. Então, quando chegar o tempo de paz, meu império empresarial poderá fazer algumas expansões agressivas. Enquanto eu pensava nisso, a comida finalmente chegou, então comecei a devorá-la imediatamente. Estou comendo tanto quanto dezenas de humanos precisariam, mas quer dizer, eu nem preciso mais cagar. É assim que eu evoluí do humano normal.
De qualquer forma, o clã Hyuga deve se juntar à aliança do meu clã de Konoha em breve. Quando eu me tornar Hokage, isso será importante, mas atualmente é inútil. Eu já tenho dezenas de Byakugans, só preciso preparar mais alguns antes de implantá-los. Mesmo que agora eu possa ficar um pouco mais preguiçoso, ainda tenho muitas coisas para fazer. Suspiro, não há descanso para os perversos, eu acho. Capítulo 162. Depois de uma grande refeição, decidi ir para o distrito do orfanato no complexo do clã Inuzuka. É um distrito para onde vão todos os órfãos que são adotados pelo clã Inuzuka. É um lugar cheio de crianças talentosas que serão minha força principal quando eu me tornar Hokage. Então é melhor começar a treiná-los desde já. E eu não posso negar a eficácia disso, quero dizer, apenas ter Yamato, que tem 10 anos agora no Inuzuka, deu ao Inuzuka um certo prestígio, afinal, temos um usuário do estilo Madeira em Konoha novamente. Também pessoas em altos escalões têm tentado me fazer dar a Yamato o sobrenome Senju, mas eu não elevei meu poder político por tanto tempo à toa. Então eu facilmente rejeitei todos os esforços disso. Yamato Inuzuka é o único usuário do estilo Madeira em Konoha. Conhecer o futuro realmente me dá vantagens superiores. Quero dizer, é a arma mais forte do meu arsenal. Quando cheguei ao orfanato, fui furtivamente para o quintal. O quintal era grande e tinha dezenas de escorregadores e outras ferramentas que uma criança pode precisar para se entreter. Havia cerca de 40 crianças correndo por aí e fazendo coisas de criança, como brincar de ninja e assim por diante. Mas a única criança em que me concentrei foi Yamato. Foi bem divertido vê-lo com 10 anos. Ele tinha 2 crianças menores penduradas em cada um dos ombros e outra criança pequena estava no topo de sua cabeça, pendurada agarrando o cabelo de Yamato. Também vi outra criança pequena se aproximar de Yamato e cutucá-lo na perna. Yamato ni, deslize, diz a criança pequena. Yamato apenas suspira e agarra a criança que estava em sua cabeça. Mas ele aparentemente não consegue tirá-lo de lá. Vamos, pequeno Bai, você tem que soltar, diz Yamato, tentando argumentar com a criança. Mas ao contrário de suas expectativas, a criança no topo de sua cabeça, agora conhecida como Bai, apenas começou a puxar com ainda mais força. Pare com isso, Bai, reclama Yamato. Foi quando decidi intervir saindo das sombras e ri bem-humorado. Parece que você está passando por um momento bem difícil, Yamato. Imediatamente todas as crianças param o que estão fazendo e olham para mim. Eu apenas sorrio docemente para elas. Mas mesmo assim, todas param de agir como pirralhas e se acalmam. Olá, Yami-sama, dizem todas as crianças respeitosamente. Eu apenas sorrio de volta para eles. Olá, crianças. Yamato parece feliz quando me vê. Eu apenas aceno para ele. Yamato, como está indo seu treinamento de estilo Madeira até agora? Ele coça o rosto com um dedo, envergonhado. Bem, Yami-san, não está avançando tão rápido quanto eu esperava. Quero dizer, quando ouço o que o primeiro Hokage poderia fazer com isso, parece meio inadequado, não importa o que eu faça. Eu apenas sorrio para ele e me aproximo. Coloco uma mão em seu ombro e o encorajo dizendo: bem, o primeiro Hokage não conseguiu fazer o que você consegue fazer aos 10 anos, isso é certo. Você ainda é jovem, então não tente se comparar com Hashirama quando ele estava mais forte. Ele parece um pouco melhor quando digo isso a ele. Mas falando sério, ele deveria estar feliz por não estar ficando forte demais rápido demais ou eu o eliminaria. Eu não gosto de pessoas que são mais talentosas do que eu, que podem ficar mais fortes mais rápido do que eu. Honestamente, eu odeio pessoas que são melhores do que eu em qualquer coisa. Eu geralmente as elimino. Não precisa arriscar se alguém pode competir comigo, melhor matá-lo agora. Só tente ser você, Yamato. Mesmo que você nunca alcance a força de Hashirama. Não importa. Então menciono todos ao nosso redor com minha mão. O que importa é a família, essas são as pessoas que vão te amar e cuidar de você mesmo na saúde ou mesmo na doença. Então não tente ser alguém que você não é, você é Yamato Inuzuka, o autoproclamado irmão mais velho do clã Inuzuka. Yamato de repente parece se sentir melhor quando digo isso. Ele olha para o pátio e faz alguns sinais de mão. Estilo madeira, jutsu dos 20 deslizamentos de madeira? De repente escorregadores de madeira saem do chão. Quando as outras crianças veem isso, todas comemoram e vão brincar imediatamente. Yamato simplesmente cai de volta no chão respirando pesadamente. Suas reservas de chakra de 10 anos caíram para menos de 10%. Ele olha para mim e sorri levemente. Você está certo, Yami-san? Olho para ele interrogativamente enquanto pergunto. Certo sobre o quê? Você está certo. Eu realmente preciso ser mais como eu mesmo. Todos esperam que eu seja o próximo Hashirama, mas eu não vou ser isso. Eu não quero ser Hokage ou algo assim. Eu só quero ser Yamato Inuzuka. Eu apenas sorrio para ele. Bobo, você já é Yamato Inuzuka. Mesmo dizendo isso por dentro, eu estava calculando por dentro. Afinal, o que eu disse, é tudo para aumentar o pertencimento dele e construir um vínculo familiar com ele e o clã. De repente, ouço a porta dos fundos do orfanato se abrir e quando me viro, vejo outro protegido meu. Ela tem 6 anos, um corpo pequeno e delicado. Ela também tem cabelo azul claro e quando me vê seu rosto se ilumina de felicidade. Yami-sama, Yami-sama, eu tenho um novo movimento, diz a garotinha enquanto corre em minha direção. Ela me mostra sua mão direita enquanto um pequeno filhote de cristal do tamanho de uma palma é criado de sua mão e pula no chão. Quando vejo isso, sorrio para ela também. Parabéns, Guren, você é realmente inteligente ao inventar movimentos como esses.
Sim, ela é Guren, a subordinada que Orochimaru obteria se um dos meus clones não a encontrasse. Ela é um grande talento adicionado ao clã Inuzuka. Ela agora é conhecida como Guren Inuzuka. A garota com a liberação de cristal, posso dizer com certeza que o futuro do clã Inuzuka é muito brilhante. Capítulo 163. Ponto de vista geral. Enquanto Yami estava apenas relaxando e planejando como sempre. Do outro lado, onde fica o acampamento de Yami, na tenda de reunião dos Jonins, havia 20 ninjas sentados em uma mesa circular. Todos eles tinham uniformes Jonin e todos tinham chakra feroz e cabelo selvagem. Cada um deles tinha a marca do clã Inuzuka em suas bochechas. Mas, diferentemente de uma reunião comum, também havia Ninken dormindo no chão. De repente, um deles, que tinha cabelos longos e selvagens até a parte inferior das costas, seu nome é Aki, um dos Jonin de elite do clã Inuzuka. Ele diz: quais são as ordens de Yami? Outro que tem seu cabelo selvagem e desgrenhado cortado curto. Ele tinha um olhar sério no rosto quando disse: Yami ordenou que enviássemos seus alunos, Gai, Azuma e Kurenai, para as linhas de frente. Os outros concordam com isso sem questionar as ordens de Yami. Afinal, eles sabem que Yami nunca os levará para o caminho errado. Mas de repente um deles, que tem um olhar preguiçoso nos olhos, seu nome é Cat. Ele tenta sugerir: mas eles são tão jovens, Gai tem 11 anos e Azuma e Kurenai têm 12, talvez devêssemos deixá-los crescer um pouco mais antes de pressioná-los assim. Afinal, a guerra não vai a lugar nenhum. De repente a atmosfera na sala fica mais fria. Todos os outros membros do clã Inuzuka olham para a preguiçosa Cat. Seus olhos, frios e sem emoção. Você acabou de questionar as decisões de Yami. Diz Aqui, ele olha para Cat. Dependendo da resposta dele, ele será morto imediatamente. A regra número 1 no clã Inuzuka é: nunca, quero dizer nunca, ou esse é questionar as decisões de Yami. Cat vê isso e apenas balança as mãos na frente do rosto enquanto diz nervosamente: não, nada disso. Só pensei que talvez tivéssemos interpretado as ordens dele errado. Imediatamente Aqui se levanta e ele bate o punho na mesa, respira fundo para se acalmar. Seu cabelo longo se move para cima enquanto seu chakra jorra agressivamente dele. Você está dizendo que Yami não é inteligente o suficiente para deixar suas ordens claras? Diz Aqui enquanto sua raiva quase transborda dele. Mas ele deve manter a calma. Ele sabe que vai esmagar a cabeça de Cat até virar uma polpa sangrenta se ele deixar sua raiva tomar conta dele. Os Ninken sentem as emoções negativas de Aqui aumentando, então eles abrem os olhos. Eles olham para Cat e seus Ninken. Imediatamente o Ninken começou a rosnar para Cat e seu cão ninja. Cat está suando frio enquanto observa a situação ao seu redor. Droga, por que eu tive que dizer isso? Pensa Cat enquanto tenta descobrir algo sobre como sair dessa. Ele sabe que será realmente despedaçado pelos Ninken se não pensar em algo. Claro que eliminar camaradas em Konoha obviamente não é permitido, mas há regras muito frouxas em torno dessa lei. Afinal, se o ninja estiver trabalhando contra os interesses de Konoha, ele pode ser morto na hora, sem repercussões. Agora, trabalhar contra os interesses de Konoha tem muitas brechas. Era originalmente assim para que alguns ninjas pudessem ser mortos se fossem tão incompetentes que literalmente atrapalhassem a missão. Ou alguns. O ninja de Konoha está fazendo algo traiçoeiro, mas a vila não consegue encontrar nenhuma prova. Então eles usam essa lei. Obviamente haveria uma investigação pelo chefe do clã da vítima, civis são investigados por algum pessoal ninja, provavelmente alguém incompetente. Então ninguém realmente se importa com isso. Claro que também há morte contra inimigos, então a maioria das mortes por camaradas não são investigadas. Afinal, aos olhos dos superiores, é simplesmente um desperdício de mão de obra. De qualquer forma, Cat sabe que Yami nunca punirá Aqui. Ele é literalmente um fanático por Yami. Alguns até brincam que se Yami dissesse Aqui para comer merda, ele faria isso. Então Yami provavelmente fará apenas uma investigação, e alegará que o caso foi encerrado. Cat sabia disso e estava pensando em uma maneira de sair e ele finalmente decidiu dizer: não, é que eu não conseguia entender. Aqui imediatamente desapareceu de sua posição, e com extrema velocidade ele estava na frente de Cat, e o agarrou pela garganta. Cat e Aqui estão quase no mesmo nível de força, então ele poderia ter se esquivado daquele movimento, mas se ele fizesse isso, o próximo movimento seria Aqui indo para a destruição. Ele definitivamente não quer começar uma batalha mortal com Aqui, isso é certo. Os outros Inuzuka deixaram Aqui cuidar disso, afinal, aos olhos deles, ele era alguém de confiança de Yami. Então você acha que Yami é tão pouco inteligente que não consegue explicar as coisas claramente para você entender, diz Aqui enquanto sufoca Kai. Cat usa um pouco de chakra para reforçar o exterior da garganta para que ele possa respirar um pouco e ele geme. Ele não. Eu estava errado. Eu só não estava concentrado no momento. Cat espera que admitir que foi um erro dele ajude a acalmar um pouco a situação. Mas ao contrário das expectativas de Cat, marcas negras de maldição começam a se espalhar pelo corpo de Aqui. Então, você não está se concentrando nas ordens de Yami, é isso? Bem, então eu acho que o Shinigami pode te perdoar, mas eu não vou. Quem diabos você pensa que é para ter a audácia de não ouvir as ordens de Yami? Diz Aqui enquanto seu aperto em volta do pescoço de Cat aumenta em força. Os olhos de Cat ficam vermelhos pela falta de oxigênio. Ele tenta usar sua própria marca de maldição Inuzuka, mas ele ainda não consegue se livrar do aperto de aço de Aqui. Ele pode sentir seu pescoço quase ceder e rachar, e seus pulmões queimando pela falta de oxigênio.
Porra, é assim que eu vou morrer, pensa Cat, mas quando ele está quase desmaiando e seu pescoço está quase quebrando sob o aperto de Aki, ele não conseguia acreditar que era assim que ele iria morrer, porque não conseguia manter a boca fechada. Mas num clarão sombrio, uma figura escura aparece ao lado de Aki e imediatamente agarra seu pulso, quebrando-o facilmente e libertando Cat das garras da morte. Cat cai no chão e começa a tossir e a respirar profundamente, como se estivesse com falta de ar. Do flash preto sai Yami, com um sorriso no rosto enquanto diz: "O que está acontecendo aqui?" Aki está prestes a responder, mas Yami apenas olha ao redor e acena. "Não precisa, eu já entendi a essência da situação." Não dando tempo para Aki sequer falar, como esperado de Yami. Pensa Aki com um sorriso no rosto. Ele então decidiu dizer: "O que devemos fazer com Cat, chefe do clã Yami-sama?" Capítulo 164. Tosse. Cat tosse um pouco quando finalmente consegue controlar sua respiração. Quando ele olha para cima, ele imediatamente vê Yami apenas sorrindo para ele. Ele pode sentir arrepios nas costas quando vê os olhos frios de Yami olhando para ele. Droga, eu odeio quando ele olha para mim desse jeito. É como se ele pudesse ler através da minha carne e sangue, e olhar direto na minha alma. Pensa Cat enquanto tenta manter a calma sob o olhar enervante de Yami. Infelizmente ele falha, pois seu rosto se transforma em uma careta quando Yami diz: "HM, diga-me Cat, por que você acha que meus alunos, que agora são Chunin, não deveriam ter permissão para lutar?" Cat apenas olha para o chão nervosamente, sem ousar olhar nos olhos de Yami novamente. É por isso que Yami como chefe de clã nunca foi desafiado para a posição. Ninguém ousa sequer falar sobre desafiar Yami ou eles podem desaparecer. Não Yami-sama, foi só um pensamento meu, diz Cat. O nervosismo em sua voz agora se tornou muito aparente. O Nineken começou a rosnar para Cat, mas Yami apenas lançou um olhar de soslaio, olhando para o Ninken, embora seu rosto não mostrasse nada, o olhar em seus olhos mostrando. E todos eles choramingaram abaixando as orelhas em submissão. Sua presença dominante, ajudando-o a colocar a sala completamente sob controle. Quando Yami está dentro de uma sala, ninguém ousaria ignorá-lo e suas ordens. Especialmente um bárbaro como o clã Inuzuka. Yami olha de volta para Cat. Seus olhos escuros estavam sem emoção quando Cat finalmente decidiu olhar para cima e ele desejou não ter feito isso. Os olhos escuros de Yami, olhando para ele. Cat podia sentir seu couro cabeludo formigando pelo medo instintivo avassalador que ele tem por Yami. Cat já passou por inúmeras situações de quase morte, mas nunca havia se sentido assim antes. De repente ele, um homem adulto, lágrimas começaram a sair do seu rosto. Kai imediatamente se curva, com sua cabeça batendo no chão. "Eu sinto muito Yami-sama, eu só pensei que seus alunos eram muito jovens e poderiam morrer se encontrassem algum Jonin. Peço seu perdão." Yami apenas mantém um sorriso no rosto, enquanto se agacha e coloca uma mão no ombro de Cat. "Vamos lá, não há necessidade disso. Você está perdoada, Cat." Não era só Cat que se sentia assim. Mesmo que estivesse concentrado em Cat, o resto dos Inuzuka na sala também se sentiam nervosos. Todos engoliram em seco de nervosismo. Yami apenas se levanta e dá de ombros. "Bom, essa situação está resolvida, então até mais, pessoal." Em uma nuvem de fumaça Yami desapareceu, mostrando que ele era um clone das sombras o tempo todo. O verdadeiro Yami estava aproveitando seu tempo em Konoha, brincando. Um mês depois, Gai, Azuma e Kurenai estavam pulando em árvores. Eles estão atualmente em uma patrulha como de costume. Embora eles ainda sejam jovens e ainda tenham uma entrada no livro de bingo, todos eles tinham apenas uma página para os três, simplesmente afirmando que eles são alunos de Yami. Eles também ficaram mais altos, especialmente Gai. Ele parece mais um adolescente do que um garoto de 11 anos. Devido à proteína e certos tipos de esteroides na comida, Gai tem o corpo ideal, sem efeitos colaterais. A equipe inteira também está usando uniformes Chunin, então seus físicos não podem ser vistos claramente. Além, seu método de andar evoluiu. O médico não pode mais ler sua força física apenas olhando para eles e a maneira como andam, procurando por qualquer ninja como que possa estar por perto. Embora seja como sua patrulha habitual, suas atribuições têm sido enviadas para territórios cada vez mais perigosos. De repente, todos param e Kurenai pega uma flauta e a toca. Ela fecha os olhos, assim que o som sai de sua flauta. Esta é uma técnica que Yami lhe ensinou, para usar o som para transferir seu chakra e sentir alvos próximos. Ela também descobriu que pode ser usada em Genjutsu, assim como seu professor Yami faz. De repente, ela franziu a testa e usou sinais de mão para se comunicar com Gai e Azuma. Inimigos próximos, sinaliza para Kurenai e aponta para uma árvore grossa. Quantos, sinaliza Azuma enquanto eles continuam pulando árvores, como se nada estivesse errado. 5, 2 níveis Jonin e 3 Chunin, explica Kurenai. Imediatamente Azuma continuou se comunicando com sua equipe, sinalizando se eles deveriam recuar. Afinal, eram 2 Jonin. Isso é muito perigoso para eles. Mas ao contrário da incerteza de seu companheiro de equipe, Gai é diferente. Suas sobrancelhas espessas formam uma carranca e ele imediatamente apenas acena para seus companheiros de equipe. Eles imediatamente entenderam o que ele quis dizer. Mas antes que pudessem perguntar qualquer coisa a Gai, um chakra branco como miasma saiu de seu corpo. Quinto portão, portão do limite. Aberto. Imediatamente Gai desapareceu de seu lugar, sem que Kurenai e Azuma sequer percebessem que ele havia sumido. Mas Gai apenas caminhou em direção à árvore e... Entrada dinâmica.
A árvore explode em pedaços, enquanto é chutada por Guy. 2 pessoas carregando outras 3 pularam dela. Guy imediatamente vai atrás daquele que carregava 2 pessoas, presumindo que ele deveria ser um Jonin, já que ele foi capaz de reagir à sua velocidade e até mesmo carregar 2 pessoas com ele. Quando Guy se aproxima dele no ar, o Jonin joga os 2 Chunin, que ainda estavam atordoados, para longe para libertar suas mãos. Ele começou a fazer sinais com as mãos, mas Guy não permitiu que ele fizesse isso, pois ele imediatamente entrou em seu espaço pessoal, devido ao seu poderoso salto inicial. O Kumo Jonin tenta um bloqueio. É quando Guy se lembra das lições de Yami. Ele ajusta sua postura e tenta chutar o Jonin em suas bolas. Mas o Kumo Jonin bloqueou, mesmo que ele tenha feito uma pequena careta quando sons de estalo saíram de seus pulsos, devido ao poder do 5º portal de Guy. Vá para o queixo, pensa Guy, recitando as palavras de Yami em sua mente. O Jonin não tinha mais velocidade para agir, até seus pulsos estavam quebrados. Então Guy chuta ao lado direito do queixo de Kumo Jonin. O cérebro do Jonin atinge o interior do crânio, deixando-o inconsciente. Seus olhos rolam para a parte de trás da cabeça. Tome iniciativa, sempre certifique-se de tirá-lo de lá, diz Yami das memórias de Guy. Então Guy decide ter certeza e dá um soco no queixo do Jonin. Sangue sai do nariz do Jonin enquanto ele começa a cair no chão. Essa troca aconteceu toda em um momento dividido e foi no ar. Nem mesmo dando tempo para o outro como Jonin intervir e ajudar seu companheiro. Mas Guy, como ele ainda está no ar, quando ele parou de usar o 5º portão e o fechou. Quando ele começou a cair, ele pega um galho de uma das árvores e se balança para diminuir o impacto enquanto pousa no chão. Capítulo 165. Enquanto Guy olhava para o outro Jonin, ele tinha uma expressão séria no rosto. Mesmo que isso não combine exatamente com ele pode ser sério quando a situação exige. Quando o Jonin que ele nocauteou começou a cair de cabeça no chão, mesmo sabendo que o Jonin morreria, Guy não fez nada para ajudá-lo. Afinal, ele é um inimigo e Yami lhe ensinou muitas coisas. Uma delas é nunca mostrar misericórdia a um inimigo ou eles podem facilmente matá-lo. Enquanto o cara estava caindo, o outro Jonin simplesmente soltou o Chunin que ele estava segurando, deixando-o cair. Como ele já estava no chão, ele usa chakra nas pernas para reforçar suas pernas. Nossa! Ele pula e pega o Jonin que foi nocauteado por Guy e estava prestes a bater de cabeça no chão. Mas neste momento, Guy decide atacar. Pois se ele continuasse usando os portões, provavelmente sofreria uma distensão muscular que diminuiria seu potencial de combate imediato. De repente, ele começou a girar em uma perna, até que começou a sair calor de sua perna. Perna do diabo, Diable Jambé. Quando o Jonin vê isso, ele está no ar e não consegue se esquivar. Além disso, ele tem seu companheiro em um dos braços. Mas de repente, ele ouve o som de papel sendo queimado. Imediatamente seus olhos se arregalam enquanto ele olha para seu companheiro Jonin que está inconsciente. Bomba de papel. É a última coisa que ele pensa enquanto é envolvido pela explosão. Quando a poeira está prestes a se dissipar, alguém salta da explosão. Era o Jonin, exceto que ele tinha metade do rosto queimado. E ele cheirava a carne queimada. Seu olho tinha derretido na órbita. Surpreendentemente, ele não tinha outros ferimentos externos. Mas não foi por muito tempo, pois Guy usou seu chute flamejante para atingir a garganta do Jonin. Antes que ele pudesse gritar, sua própria traqueia derreteu e ele engasgou com seu próprio sangue, incapaz de respirar mais. Todo esse confronto aconteceu em segundos, não dando tempo para o Chunin, nem para Azuma e Kurenai reagirem. Mas quando eles viram isso, o como Chunin ficou chocado, então Kurenai foi o primeiro a agir quando uma voz melódica apareceu e todos os Chunin caíram no chão, incapazes de resistir ao Genjutsu. Kurenai também caiu de joelhos devido ao seu chakra Yin ter se esgotado muito rápido. Azuma vai apenas amarrar o Chunin, e Guy cai de costas respirando pesadamente. Isso foi tão perto. Estou feliz por ter ouvido Yami-sensei quando ele sempre nos contava sobre seu estilo de luta quando era um genin, embora eu não esperasse que fosse tão eficaz, e pouco jovem. Kurenai apenas agarrou sua cabeça com dor, pois estava com dor de cabeça. Seu chakra Yin realmente estava baixo. Como esperado de um dos genjutsus de Yami, eles têm uma desvantagem tão grande e só podem ser usados como um trunfo. Pensa Kurenai, já que suas mãos estão cercadas por um chakra verde, ela imediatamente começou a cuidar de sua dor de cabeça, e até desligou alguns receptores de dor, pois eles precisam sair rapidamente dali ou mais como Jonin podem vir aqui. Elimine-os. Não podemos mais ficar aqui, diz Kurenai para Azuma, que sem hesitação concorda e corta as gargantas de todos os Chunin adormecidos. E devido à dor, eles acordam do genjutsu e morrem engasgados com seu sangue. Azuma então vai até Guy e diz: "Você consegue correr sozinho?" Guy balança a cabeça. "Sim, mas eu te atrasaria. Meu corpo tem algumas lesões musculares pesadas e queimaduras na minha perna direita, onde usei Diable Jambé." Azuma apenas concorda com isso e pega Guy no estilo nas costas. E imediatamente eles começaram a correr. Depois de algum tempo, eles felizmente conseguiram fugir para longe o suficiente e encontrar outra equipe de patrulha, contando a eles sobre a possibilidade de mais Jonin estarem por perto na área onde lutaram. Yami ponto de vista. Embora eu esteja atualmente em Konoha, estou usando alguns dos meus mosquitos para espionar meus pequenos alunos. HM. Eles se saíram muito bem, parece que minhas aulas para eles não foram em vão.
Guy provavelmente ganhará uma entrada no livro de bingo quando seus feitos forem tornados públicos. Também parece que abrir o quinto portão, mesmo que por alguns segundos, ainda é demais para seu pequeno corpo. HM, agora eu deveria apenas puxar alguns pauzinhos e promovê-lo a Jonin. Afinal, mesmo que temporariamente suas habilidades superam as de um Jonin, além disso, com ele usando meus truques, ele provavelmente vencerá o Jonin médio, mesmo sem abrir nenhum gate. Mesmo que eu esteja pensando nos meus alunos, minha mente ainda volta para a única fraqueza que me resta, meu cérebro. Se ele for destruído, é fim de jogo, não importa o quão rápida seja minha regeneração. Minhas mãos tremeram subconscientemente, e minha mente foi para o pensamento de roubar o jutsu da imortalidade proibida, e então usarei apenas metade da técnica para imortalizar minha mente, assim como Orochimaru fez. Então meu cérebro não será mais minha fraqueza, mesmo quando for destruído. Mas se eu agisse de forma imprudente agora, eu perderia tudo que conquistei em Konoha. Além disso, eu provavelmente não serei capaz de obter outra técnica proibida depois de obter a primeira. Como Orochimaru obteve a técnica sem ser notado. Droga, droga, por que alguém mais inteligente que eu existe? Ele deveria morrer, mas não posso ficar impaciente. Estou tão perto do meu objetivo, quase consigo senti-lo. Onipotente, onipresente, as duas palavras que são usadas para descrever Deus. Eu quero isso, eu quero ver como Deus olha para os humanos. Estou curioso para saber como é saber tudo e ser todo-poderoso e ser capaz de fazer qualquer coisa. Sábio dos 6 caminhos, Otsutsuki, Kaguya, Indra, Azura, Madara, Hashirama, Jashin, Naruto, Sasuke e até mesmo Shinigami. Todos eles serão meus degraus. Só preciso esperar. Só mais 2 anos. Eu vou conseguir o que quero desta vila. Logo, tão logo, o cânone virá em 2 anos. As 9 caudas atacarão Konoha e é quando meus planos para a divindade realmente começarão. Capítulo 166. Um ano depois, Yami tem 22 anos. Estou atualmente no quintal da minha mansão. A mansão não é muito grande e tem apenas 15 quartos, mas ainda é chamada de mansão, e eu também expandi meu quintal agora. Agora tem um grande lago lá, e um jardim com diferentes tipos de flores. Também há diferentes árvores ao redor. Minhas 2 filhas estão correndo por aí brincando com a versão mundial de pega-pega. Bem, quero dizer, todo jogo que tem a ver com pega-pega, esconde-esconde, etc. É chamado apenas de brincar de ninja. Elas têm 3 anos agora, então cresceram um pouco, quase tanto quanto uma criança média de 3 anos. Já comecei o treinamento de Yoruichi e Ana. Bem, eu tenho coberto isso para fazer parecer um jogo. Devo dizer que o talento de Yoruichi é muito melhor que o de Ana. Mas como esperado, afinal a mãe de Yoruichi, qual era o nome dela mesmo? Foi algo que começou com M. Enfim, a mãe de Yoruichi era uma Jonin de Como. Então ela tinha bons genes, isso mais meus genes incríveis, e nós temos a pequena Yoruichi, tenho certeza que ela vai pelo menos atingir Elite Jonin em níveis de poder. Embora comigo como pai, ela alcançará o rank S. Quanto a Ana, HM, ela deveria alcançar Jonin, talvez Elite Jonin. As pessoas dizem que trabalho duro sempre dará resultados. Mas isso não é verdade para a maioria dos casos, afinal, por exemplo, agora mesmo se eu passasse o dia todo treinando por um ano inteiro, eu não obteria absolutamente nenhum resultado. Meu corpo já cresceu até seu potencial máximo para minha idade. Além disso, apenas com treinamento você minimizará os resultados. Você também precisa obter o treinamento certo e comer as coisas certas para reforçar o crescimento muscular. Ainda bem que Tsumi não agiu mal com Yoruichi, afinal, essa não é a filha dela. Então eu não ficaria surpreso se ela agisse mal com ela, mas talvez ela não tenha notado o quanto Yoruichi é melhor comparada a Ana. Talvez quando ela perceber isso, ela comece a ter ciúmes de como Yoruichi é melhor que a própria filha. Embora talvez Tsumi veja Yoruichi como sua própria filha, afinal, ela provavelmente foi concebida enquanto eu, a mãe de Yoruichi e Tsumi estávamos fazendo homenagem. De qualquer forma, Tsumi tem estado um pouco bravo comigo ultimamente, e a razão para isso é, bem, eu finalmente vou me casar, e esse casamento trará enormes benefícios para mim. Quero dizer, atualmente o Daimyo apenas me escuta. Obviamente ele não está sob algum tipo de genjutsu, afinal ele tem seus 12 guardiões com ele. Alguns deles são realmente habilidosos, especialmente aquele velho monge espadachim cego. Ele tem sentidos muito aguçados, então ele pode notar alguma coisa. Além disso, nem todo mundo tem permissão para conhecer o Daimyo quando ele quer. Até eu tive a oportunidade de falar com ele uma vez. Então eu nunca corri o risco. Além disso, o Daimyo já me escuta por vontade própria. Afinal, eu subornei todos os seus conselheiros e sua esposa e algumas de suas concubinas gostam muito de mim. Então não foi tão difícil convencê-los a sussurrar coisas no ouvido do Daimyo. Então foi brincadeira de criança fazer o Daimyo aprovar certas políticas e tomar decisões a meu favor. Mas enfim, minha atual esposa arranjada é Shiori, filha do Daimyo. Ponto de vista. Olho-me no espelho pela 10ª vez hoje. Sou uma mulher alta e esbelta, com cabelos pretos longos que se estendem além da cintura, com mechas de cabelo que emolduram meu rosto até o queixo, e com meus olhos azuis escuros, cílios longos e volumosos e pele clara. Tenho cintura fina e seios muito grandes. Atualmente estou usando uma blusa sem mangas que enfatiza meus seios, e também com um vestido azul. Sim, eu sei que sou bonita, além de ser filha do Daimyo. Eu sou o desejo e o sonho de muitos homens.
Mas infelizmente eu vou me casar com um assassino que já tem 2 filhos. O que o pai estava pensando quando tomou essa decisão idiota? Ouço a porta do meu quarto abrir lentamente e minha empregada pessoal entra no quarto. Ela é jovem, da mesma idade que eu, 21 anos, e bem bonitinha também. Embora nem de longe tão bonitinha quanto eu. Mas ela será minha empregada pessoal quando eu for morar em Konoha. Ela apenas olhou para mim e disse: então, ouvi dizer que você vai conhecer seu noivo hoje. Eu apenas olho de soslaio para ela. Sim, e você virá comigo para conhecê-lo também. Quem sabe, ele pode se sentir encantado por sua aparência mansa e se apaixonar por você. Eu digo à minha empregada, ela tem cabelo preto, olhos castanhos e é mais baixa do que eu. Então, comparada a mim, ela é bem baixa e com sua personalidade mansa, ela seria a coisinha perfeita que os homens gostam de dominar. Quando ela me ouve dizer isso, minha pequena empregada apenas se agita, e seu rosto está completamente vermelho enquanto ela diz com sua voz mansa de sempre: Shiori, não diga assim. É constrangedor. Eu apenas sorrio para ela, ela geralmente se dirige a mim casualmente quando estamos sozinhos. Afinal, nos conhecemos desde que éramos jovens. E eu a mantive longe das garras de qualquer nobre ou até mesmo do meu próprio pai às vezes. Então ela é minha confidente mais próxima. Vamos lá. Não fique tão envergonhada ou você nunca vai encontrar um homem em Konoha. Afinal, você planeja se casar e ter uma família, não é? Eu simplesmente pergunto retoricamente. Eu já sei a resposta, mas eu apenas sorrio quando todo o seu rosto fica vermelho. Ela não responde, então eu apenas caminho em direção à porta e digo: vamos lá, vamos conhecer meu futuro marido. Enquanto caminho em direção ao quarto de hóspedes, onde meu pai e Yami Nuzuka estão, mantenho minhas costas retas e expresso uma máscara completamente confiante. Mas na realidade por dentro, estou nervoso e até um pouco apavorado. Yami Nuzuka não é apenas um simples assassino. Ele é o melhor ninja que Konoha tem. Ele provavelmente já eliminou milhares, e eu não sou burro o suficiente para apenas ouvir as notícias que a Terra do Fogo tem, já que eles descrevem Yami como algum tipo de deus que protegerá a Terra do Fogo com sua vida. Mas, as coisas que as outras terras dizem sobre ele, são aterrorizantes, eliminando crianças e até mesmo o extermínio de vários clãs por ele, até a última criança. Destruiu a vila oculta no céu que tinha centenas de milhares de pessoas vivendo lá e ele era uma criança quando fez isso. Agora ele tem 22 anos, apenas um ano mais velho que eu, mas ainda assim aterrorizante. Eu vou me casar com esse homem, ele será cruel comigo. Ele vai me estuprar e me usar como seu brinquedo sexual até que eu morra. Suspiro quando eu era uma jovem garota, eu costumava imaginar que um príncipe de outra terra viria e me tiraria daqui, e me faria sua esposa, então ele seria meu marido. Então viveríamos felizes para sempre. Mas eu era jovem naquela época e não entendia o mundo. Mas agora, eu sei o quão cruel o mundo é. Mas eu não vou desistir do mundo. Eu não sou uma mulher submissa que vai ficar apenas na lateral do campo, ou eu terei minha liberdade, ou eu vou me eliminar. Afinal, a vida sem liberdade para mim não é vida. Abri a porta para conhecer meu novo marido. Capítulo 167. Shiori, futura esposa do Yami, ponto de vista. Quando abro a porta, a primeira coisa que meus olhos veem é meu futuro marido. Só reconheci que era ele por causa da foto dele no livro de bingo. Ele está sentado em uma grande mesa de jantar, ao lado do meu pai. Eles parecem já estar tomando café da manhã. Ele tem cabelo selvagem e espetado, e ao contrário das minhas expectativas, ele não estava em seu uniforme ninja. Ele está vestindo jeans preto e uma camiseta preta com as palavras lobo escritas nela. Ele parecia exatamente um jovem bonito normal, exceto que ele também tinha suas tatuagens do clã Inuzuka em suas bochechas, então esse é outro sinal de que é ele. Ele também não parecia estar carregando nenhuma arma, e ele tinha um sorriso genuinamente feliz no rosto enquanto falava com meu pai. Vamos lá, sogro, se você diz coisas assim. As pessoas podem pensar que eu serei Hokage apenas por causa da nossa amizade. Diz meu futuro marido. Só então notei que 8 dos 12 guardiões Daimyo estavam aqui. Os outros provavelmente estão vasculhando o castelo como sempre. E daí, deixe-os assumir o que quiserem. Eu e você somos amigos, Yami. Afinal, eu serei seu sogro em breve. Obviamente você deve ser o Hokage. Diz meu pai com um sorriso no rosto. Mas vamos lá, pai. Você não sabe que não se deve dizer coisas assim em voz alta? Espere, é esse saque que o pai está bebendo. Quando fechei a porta, meu pai pareceu finalmente me notar, virou-se e olhou para mim. Shiori, você está aqui. Deixe-me apresentá-la a alguém. Este é Yami Nuzuka, o futuro Hokage. Disse o pai, enquanto começava a rir da última parte como se fosse uma piada interna com Yami, que também apenas sorriu um pouco. Vamos lá, sogro, você não pode dizer coisas assim. Diz Yami, que parecia genuinamente um pouco envergonhado com isso. Isso é surpreendente, um ninja envergonhado. Eu também sorri levemente. Não precisa causar uma má impressão em Yami. Então é melhor pelo menos tentar agir bem. Afinal, palavras são livres. Prazer em conhecê-lo, Yami-san. Eu digo e o cumprimento enquanto continuo sorrindo. Ele apenas olha para mim e sorri de volta. É genuíno. Como isso é possível? Sempre que um novo homem me conhece pela primeira vez, ele sempre tem uma cara de surpresa. Mas Yami parece completamente imperturbável comigo. Ele nem tentou me despir com os olhos. É impossível para ele me enganar. Eu consigo ler bem as pessoas, então ele deve se sentir atraído por homens. Bem, eu consigo lidar com isso. Eu apenas sentei na mesa, ao lado do meu pai, e enquanto fazia, meu pai imediatamente se levantou.
Bem, é melhor eu deixar vocês, jovens, com suas próprias conversas, disse o pai enquanto caminhava para fora da sala, com seus guardiões todos o seguindo. Agora, os únicos que sobraram nesta sala somos eu, minha empregada e Yami Nuzuka. Como eu trago à tona a conversa sobre sua sexualidade, então talvez possamos resolver alguma coisa. Eles só têm que me deixar cuidar disso. Assim que eu estava prestes a dizer algo, Yami me entregou uma carta. Estamos sendo espionados. Eu apenas assenti, então falarei normalmente e não direi nada sensível. Acho que podemos conversar quando pegarmos a carruagem para viajar para Konoha. Em 1 hora deve estar pronto. Eu apenas sorrio e pergunto. Então me diga como é ser um ninja. Deve ser definitivamente emocionante. De repente ele apenas sorri e diz. Bem, provavelmente não é tão emocionante quanto você espera que seja. É basicamente eliminar e torturar algum ninja inimigo de vez em quando. O que? Ele realmente disse isso, de jeito nenhum. Eu me viro um pouco e dou uma olhada de soslaio para minha fiel empregada. Sim, ela está pálida de medo. Então ele deve ser o tipo de homem que é muito direto. É um pouco difícil manter o sorriso no rosto quando ele diz coisas assim, mas eu consigo suportar isso. Ah, é mesmo? Então me conte um pouco sobre sua família, Yami. Tento mudar de assunto e manter a conversa fluindo. Seu sorriso, sempre presente em seu rosto enquanto ele diz novamente. Bem, meu pai morreu antes de eu nascer e minha mãe está viva. Ela é uma boa mulher. Mas ela também quase morreu durante a última guerra. Foi pelo estresse de eu ir para o campo de batalha. Ok. Eu não sei o que dizer sobre isso, e a situação está ficando meio estranha, então é melhor dizer alguma coisa. Então, ouvi dizer que você tem 2 filhas lindas. Me conte um pouco sobre elas. Seu rosto se ilumina. Ana e Yoruichi. Ana nasceu porque eu fiz sexo com Tsumi Nuzuka, uma garota que eu vejo como minha irmã. Quando ele diz isso, seu rosto é brutalmente honesto, e está ficando dolorosamente difícil manter um sorriso no meu rosto. Mas ele ainda continua dizendo. Por outro lado, Yoruichi nasceu com uma ninja de Kumo com quem eu fudia regularmente. Já que vamos nos casar, temos que ser honestos. Então vou apenas dizer. Suspeito que minhas filhas nasceram de homenagem a 3 que fizemos. O que diabos há de errado com esse homem? Estou meio disposta a me casar com um criador de porcos do que com esse cara. Ao contrário de sua aparência bonita, ele não é legal, nem carismático, nem faz jus à sua reputação assustadora. Além disso, quem diz coisas assim para sua esposa? Assim, 1 hora se passou e Yami ainda continuou me contando algumas de suas histórias ninjas com detalhes aterrorizantes, que fariam qualquer pessoa normal vomitar. Então meu melhor amigo e companheiro de equipe Azutori morreu em minhas mãos. Eu fui procurar sua irmã Azuma, mas ela também estava morta pelo Chunin. Diz Yami com um sorriso ainda no rosto. Estou cansado. Em apenas 1 hora falando com ele e já estou extremamente cansado. Terei que passar o resto da minha vida com ele. Provavelmente me jogarei da montanha Okage na primeira semana que passar com ele. Enquanto Yami termina sua recente história deprimente e estranha, a porta do quarto é aberta. Eu me viro e vejo que é um servo que apenas abaixa a cabeça e diz. Sua carruagem está pronta. Depois disso todos nós saímos, apenas eu, minha empregada, Yami e alguém em quem Yami confia que estará na carruagem. Mas surpreendentemente quando saio, em vez de ver a carruagem normal, o que vejo é um gigante, crocodilo, ou talvez um jacaré, com uma pequena casa nas costas. Eu nunca vi algo assim. Então, por uma fração de segundo, meu rosto expressa a surpresa que estou sentindo. Mas isso é rapidamente esmagado quando meu rosto volta ao sorriso educado. Entrando na carruagem? Mini casa, pois era bem alta. Yami simplesmente fez um sinal de mão e escadas apareceram em uma nuvem de fumaça. Quando entramos, era como uma casa comum, até tinha eletricidade funcionando de alguma forma. Tem um fogão e tudo mais. Então eu apenas aceno para meu pai enquanto a porta se fecha. Sento-me em um sofá, e minha empregada também se senta ao meu lado. Quando a criatura sobre a qual estamos tecnicamente sentados começa a se mover, surpreendentemente quase não há tremores. Bem, isso é realmente muito melhor do que viajar de carruagem. Mas enquanto Yami olha para a janela, acenando para quem eu só posso supor ser meu pai, ele fecha as cortinas das janelas e acende as luzes. Quando ele se virou, ele ainda tinha um sorriso no rosto. Mas havia algo errado. Eu simplesmente não conseguia entender o que era. Ele senta ao meu lado e empurra seu corpo para perto do meu. A próxima coisa que sinto é uma mão passando por meu ombro em um gesto amigável. De repente, as próximas palavras que ouço saindo da boca de Yami são: você não é tão inteligente quanto pensa, princesinha. Assim que ele disse isso, senti arrepios na espinha. Capítulo 168. Ponto de vista de Shiori. Você não é tão inteligente quanto pensa, princesinha. Assim que ele disse isso, senti arrepios na espinha. A mão que ele tem em volta do meu ombro vai lentamente em direção ao meu queixo e me força a olhar para ele. Fiquei chocado com o que vi. Os olhos dele eram tão assustadores, como 2 pupilas opacas sem emoção alguma. Nunca vi algo assim. Subestimar alguém é a coisa mais idiota que você pode fazer, minha esposa. Eu podia ver seu sorriso se alargar um pouco. Eu já analisei que tipo de mulher você é. A julgar pela sua personalidade, tenho certeza de que nos daremos bem.
Se você se sente infeliz em nosso casamento, não importa. Você apenas me dá alguns filhos, então você pode viver uma vida de luxo até que seu corpo apodreça lentamente devido à velhice. Como? Não consigo ler o que ele está pensando. Mesmo que meu rosto esteja calmo, quando olho para seus olhos e sorrio divertido. Parece que ele já sabe tudo sobre mim. Entendo. Então me diga, querido marido, esse é o verdadeiro você, ou essa é outra máscara? Embora eu não consiga lê-lo, posso vagamente adivinhar o que ele está pensando. Afinal, se ele é alguém como eu que usa uma máscara, então podemos ter o mesmo processo de pensamento. De repente, todo o seu comportamento muda, e a mão que ele tinha no meu ombro lentamente vai em direção ao meu peito. Eu obviamente estava preparada para isso, então não houve reação da minha parte. Vejo que agora Yami tem um rubor no rosto e seus olhos agora têm uma emoção profunda neles. Ele apenas olha para mim e diz: Shiori, eu te amo. Por uma fração de segundo eu quase acreditei nele, mesmo sabendo o que eu sei sobre ele. Caramba, a atuação dele é muito boa. Como ele faz isso? Yami, ponto de vista. Olhando para minha nova esposa, tenho que dizer, ela é bem bonita. Acho que nunca vi uma mulher tão bonita quanto ela. Mas por outro lado, ao contrário do treinamento ninja que as mulheres ninja fazem, ela provavelmente passou esse tempo cuidando de si mesma, então sua beleza não é algo que fará meu coração pular uma batida ou algo assim. Isso só acontece em histórias de romance de merda, isso não tem lugar na vida real. Mas com minha mão em volta do pescoço dela, eu segurei um pouco seus seios grandes. Isso é legal. Eu não me importo de passar os próximos 20 anos com ela, quem sabe eu nem atraia, ok, talvez algumas vezes com Tsumi, e aquela garçonete bonitinha, talvez algumas vezes com aquela enfermeira que trabalha nas clínicas e no Zuka também, mas fora isso eu não vou traí-la, possivelmente. Mas ela não precisa preocupar sua linda cabeça com isso, já que eu farei qualquer atividade extraconjugal pelas costas dela. De qualquer forma, acho que a cara pensativa dela enquanto tenta me entender é fofa. Chegaremos a Konoha em 1 ou 2 dias, então podemos fazer o Okage oficializar o casamento, sim. Não vou esperar tanto tempo para transar com ela. Acredito na minha mentira e manipulação o suficiente para pensar que posso levar alguém como ela para a cama comigo. Além disso, somos marido e mulher, não fazer isso pelo menos 15 vezes antes do casamento é estranho. De qualquer forma, eu realmente já sei tudo o que há para saber sobre minha futura esposa. Eu apenas olho para a pequena empregada que nem sequer tem uma presença notável. É por isso que eu nunca confio em ninguém neste mundo. Aquela garotinha ali viveu a vida toda com Shiori e foi tratada muito bem por ela. Mas isso não importava. Ela é uma espiã minha que eu apaguei e otimizei. Ela é a espiã perfeita, na verdade, ela nem sabe que é uma. E mesmo que um Yamanaka vasculhasse suas memórias, eles não encontrariam nada, porque nenhuma memória dela ter sido associada a mim existe em sua mente. As pessoas acham que o que as faz bem elas é a alma, o corpo, o cérebro ou algo assim. Não, o que me faz eu são minhas memórias. Mesmo que eu morresse e minha alma reencarnasse sem memórias, isso não sou mais eu. Então esse é o segredo de como eu a controlo. Ela tem algumas memórias falsas seladas dentro de sua cabeça, nas quais, durante certos comandos, elas são ativadas e ela vai lembrar, como eu a salvei de ser estuprada ou algo assim, quando na realidade nada disso aconteceu. Toda sua vida é apenas uma peça falsa inventada por mim. Ela é realmente benéfica. De qualquer forma, eu apenas olho para minha linda esposa e digo, bem, já que seremos marido e mulher, acho que devemos ser honestos um com o outro. Eu começo primeiro. Respirei fundo e parei de apalpar seu seio firme. Eu estava brincando quando disse essas coisas para você, mas você realmente precisa ter cuidado com ninjas. Você é uma boa mentirosa para uma pessoa normal. Para um ninja, no entanto, você não é nem medíocre, especialmente aqueles que conseguem ver até mesmo pequenas mudanças em sua expressão. Posso vê-la franzir um pouco a testa e dizer, e daí? Então eu serei apenas um dos seus brinquedos de foda. Apenas mais um brinquedo até você ficar entediado. Se for assim, então não obrigado, eu vou cortar minha própria garganta antes de me tornar algo assim. Ela é feroz, mas pessoas que falam sobre a morte desse jeito, provavelmente nunca a experimentaram. Se eu pegasse uma kunai e colocasse contra sua garganta, ela ficaria apavorada e não diria coisas inúteis como essa. Eu apenas bocejei um pouco e disse com uma voz entediada, bem, por mais interessante que o que você disse pareça, tenho coisas mais importantes a dizer. Ela não revida, mesmo que eu tenha insinuado que o que ela falou foi besteira. Ela fica calma, enquanto tenta adivinhar o que estou pensando. Eu apenas continuei dizendo a ela, você está calma, isso é bom. O que eu quero te dizer é que, você nunca será realmente capaz de ler o que qualquer ninja está pensando. Mas você pode estudar suas ações anteriores e determinar as futuras por isso. Todo mundo tem um padrão, algo que segue, planos e objetivos. Seu rosto está calmo enquanto ela olha para mim. O que você está tentando me ensinar? Qual é meu dever, como sua esposa? Eu apenas sorrio novamente. Bem, você é minha esposa. Já que você não é uma ninja, eu quero que você administre meus negócios civis. E se nós construirmos alguma confiança entre nós? Então talvez eu lhe dê o controle de outras coisas como minhas clínicas, negócios e assim por diante. Eu farei de você a mulher mais poderosa do mundo. Você será minha imperatriz ao meu lado. Capítulo 169. Depois de algum tempo, finalmente Shiori parece mais confortável comigo. Conversamos até meia-noite e a empregada até dormiu, mas eu e Shiori ainda estávamos falando sobre meus inúmeros empreendimentos comerciais.
e como ela os administrará. Embora eu tenha notado que ela tentou insinuar que ficaria desconfortável morando na mesma casa que minhas filhas e meu amante, ela não disse nada quando eu apenas sorri para ela. Ela apenas assentiu, entendendo que eu não a ouviria sobre isso. Ela é realmente uma manipuladora nata. Eu notei em várias ocasiões diferentes onde ela instintivamente tenta me manipular. Crescer em um matadouro político que é a capital da Terra do Fogo a tornou uma mulher inteligente e politicamente inclinada. Embora ela tenha que aprender um pouco mais antes de poder administrar qualquer negócio, afinal, política e administração de negócios são duas coisas diferentes. Ela deveria estar feliz que eu esteja disposto a deixá-la administrar qualquer coisa. Eu geralmente não confio nas pessoas. Quem estou enganando? Eu também não confio na minha futura esposa. Eu só quero fazê-la sentir que tem controle e escolhas no casamento quando na realidade ela não controla nada, mas eu controlo a vida dela. Afinal, eu não quero parecer um maníaco por controle, então é melhor dar a ela a ilusão de que eu não sou um. Então, quer consumar nosso casamento? Perguntei a Shiori com um tom levemente provocador na voz. Mas contrário às minhas expectativas, Shiori apenas olhou para mim e disse com uma cara calma. Mas ainda não somos oficialmente casados. Eu apenas deito no sofá, meus braços abertos e me apoio no topo do sofá enquanto olho para o teto. Suspiro, eu sei certo. Porque o daimyo não pôde fazer a cerimônia de coroação. Dessa forma, poderíamos estar nos divertindo agora. Em vez de falar sobre negócios a noite toda, eu só dou uma olhada de soslaio para Shiori e ela só fica um pouco vermelha, mas isso some um segundo depois. Ela é muito boa. Bem, isso não significa que não poderíamos nos divertir um pouco antes do casamento. Afinal, todo casal faz isso. Diz Shiori enquanto olha para mim com seus profundos olhos azuis e seu rosto calmo e bonito. Imediatamente eu apenas olho para ela, e com minha mão eu seguro seu queixo, trazendo seu rosto para mais perto do meu. Ela não resiste enquanto fecha os olhos e eu também estendo meu pescoço em direção a ela e eu a beijo. Eu posso ver que ela é realmente inexperiente, pois ela apenas me deu um beijo medíocre. Quando eu comecei a usar minha língua no beijo, seus olhos ficaram sem fôlego, mas eu apenas a agarro pela bunda e a faço sentar no meu colo enquanto continuamos nossa sessão de amassos. Enquanto nos beijávamos, minhas mãos não ficaram ociosas. Enquanto eu as usava para puxar lentamente sua saia para baixo, eu vi que ela estava usando uma calcinha rosa bonita. Sem hesitar, usei minha agilidade para tirar minhas calças, enquanto Shiori se sentava em meu comprimento e começava a balançar os quadris, a excitação florescendo em seu rosto instantaneamente. Ela não tenta mais manter seu olhar frio e indiferente em seu rosto. Puxei-a para mais perto, prendendo seu corpo em contato com o meu. Nenhum argumento surgiu de seus lábios, não que isso fosse surpreendente. Eles estavam servindo como minha diversão, seguindo a liderança dos meus lábios em um tango implacável. Eu podia sentir sua excitação aumentando desenfreadamente, especialmente porque tínhamos a empregada dormindo no mesmo sofá que nós. Enquanto Shiori tirava minha boxer, era hora de começar o prato principal. Eu simplesmente rasguei sua calcinha fofa. Seu gemido estava cheio de excitação e um pouco de pânico, a confirmação que ela estava tentando projetar se transformando em um eco fraco, afogando o prazer. Você pode fazer o que quiser comigo e a mim. Assim seja. Ainda assim, a rapidez de sua mudança de humor foi o melhor indicador de seu amor pelo marido. Seus quadris balançavam para frente e para trás no mesmo ritmo das minhas batidas, empurrando meu eixo mais profundamente. Como você se sente, princesa? Perguntei enquanto deslizava tudo dentro dela. Eu me sinto incrível, Yami. No começo eu estava nervosa, mas agora isso é incrível. 2 horas depois, isso foi bom, eu disse enquanto me retirava, meu corpo forte já empurrando para uma segunda rodada. Foi incrível. Ela murmurou, seu cansaço finalmente se instalou enquanto ela respirava pesadamente. Eu apenas levanto uma sobrancelha questionadora diante disso. O que é esse negócio de foi? Vou deixar você descansar por alguns minutos e faremos isso de novo. Eu disse a ela com um sorriso no rosto. Oh, Yami, você é tão mal. Disse Shiori, embora suas palavras tenham assumido um significado diferente quando ela segurou seu peito e estendeu o dedo em direção a Yami, pedindo que ele voltasse. Capítulo 170. Yami ponto de vista. E fim 2 dias depois. Depois de 2 dias, eu e Shiori chegamos a Konoha. Definitivamente nos divertimos muito ao longo do caminho. E graças ao meu jutsu médico, ela pode andar ereta novamente. E eu aprendi algo muito importante durante essa minha jornada e essa lição é que levaria muito tempo para eu me cansar de Shiori. Então isso significa que ela será boa para mim pelos próximos 20 anos. Então seus peitos começarão a cair, sua pele enrugará. Mas isso não importa, já que eu vou me divertir com ela enquanto ela é jovem. Quando chegamos em Konoha, mudamos para uma carruagem de cavalo normal ao chegar perto de Konoha, então não chamamos atenção com o lagarto gigante e a casa. Aquela coisa foi minha criação, afinal, como líder do pântano de sangue, eu não governo apenas sobre mosquitos, morcegos e sanguessugas. Há muitas outras criaturas que vivem em um pântano, e o lagarto estranho é uma delas. De qualquer forma, quando a carruagem entrou em Konoha, ela imediatamente seguiu por uma estrada separada em direção ao complexo Inuzuka. Quando chegamos à minha mansão, vi Tsu me esperando nos portões da frente.
Ela tem uma expressão irritada no rosto. Ah, certo. Eu meio que me casei mesmo depois de termos uma filha juntos. Ah, bem, talvez ela devesse ter se esforçado mais para ficar mais forte para não ter que se preocupar com coisas assim. Quer dizer, olhe para mim. Eu sou todo tipo de bagunçado e nenhuma mulher em sã consciência se casaria comigo depois de ser um babaca e literalmente deixar quase obviamente claro que eu só valorizava sua aparência. Mas eu sei que Shiori nunca vai me trair. E isso é porque eu sou poderoso. Eu sou tão poderoso que ela nem ousaria olhar para outro homem. Eu sou tão poderoso que posso destruir a família do Daimyo quando eu quiser, especialmente agora que ela sabe de uma parte do meu poder político. Ela é a única não ninja que sabe o quanto eu realmente sou influente. Saio da carruagem e passo por Tsumi com as mãos nos bolsos enquanto tento assobiar a música de Game of Thrones. Infelizmente parece que estou falhando em tentar fazer o apito soar parecido com ela. Bem, essa vai ser uma briga de gato legal, mas infelizmente não tenho tempo para assistir. Eles vão resolver isso sozinhos, e eu sei que Tsumi não vai eliminar minha esposa, que também é filha do Daimyo. Quer dizer, Tsumi não é exatamente a ferramenta mais afiada do galpão, mas ela também não é tão burra. Ela é alguém que cresceu comigo, afinal. 2 dias se passaram assim e durante esse tempo eu tive meu casamento, e todos os chefes de clã e muitas pessoas que eu conheço apareceram. Meu casamento foi terrivelmente grosseiro, então eu enviei um clone das sombras para tomar meu lugar. Durante esse tempo eu apenas passei meu tempo seguindo Shiro por aí. O merdinha não apareceu no meu casamento, então eu pensei em procurá-lo. E vejam só, eu o encontrei em uma lata de lixo, vivo, e surpreendentemente bêbado. Como ele conseguiu colocar as mãos em bebidas alcoólicas? De qualquer forma, parece que faltam apenas 6 meses para que aconteça um evento no qual devo interferir. 6 meses depois estou agora em uma banheira de hidromassagem com um papel na mão. Não consegui parar, a risada maníaca saiu de mim. É isso é incrível. Ainda bem que eu estava sozinho na minha mansão, então ninguém podia me ouvir rindo. Meus planos finalmente podem andar de novo. Posso finalmente começar a atuar de novo. Acabei de sair da banheira de hidromassagem e devido à água muito quente, meu corpo estava liberando vapor. Ainda assim, acabei de sair do quarto e caminhei pelos corredores. Sumi Shiori, a empregada e minhas filhas saíram para se encontrar com a chamada Associação de Mulheres de Konoha. É algo bem bobo, mas aparentemente todas as mulheres de Konoha que têm maridos que são ou foram ninjas se reúnem. Eu obviamente os espio, é mais sobre chá, fofoca e falar mal um do outro pelas costas. O papel ainda está na minha mão enquanto desço as escadas e vou até o porão. Quando entro lá, vejo o meu laboratório, mas na verdade é apenas uma cobertura. Vou para um lado da sala e libero meu chakra, o que ativa os selos que aparecem por toda a sala. Eles começam a verificar coisas diferentes. E quando tudo acaba e pronto, eu simplesmente pulo em um buraco que se abre no chão. Mas assim que pulo, bato em uma camada de líquido, é apenas mais uma verificação secreta. E depois disso, finalmente entro no meu verdadeiro laboratório. Durante todo esse tempo percebo que ainda tenho o papel na mão. Não consigo deixar de sorrir enquanto o releio mais uma vez. Missão da Ponte Kanabi, missão de entrega, investigação. Eventos inesperados. Rin Nohara foi sequestrada por ninja inimigo. Foi ilógico e presume-se que isso aconteceu devido aos desejos carnais do ninja inimigo, ou talvez um vazador de informações. Membros da equipe. Obito Uchiha Rin Nohara Kakashi ataque mortes. Obito Uchiha, corpo não recuperado, resultados. Inesperadamente Kakashi ataque tem um dos Shingan de Obito Uchiha. Este assunto será investigado mais detalhadamente pelo chefe do clã Uchiha, Fugaku Uchiha. Obito Uchiha está morto, finalmente. Eu estava tão preocupado que eu tinha mudado muito a linha do tempo. Eu até tive que manipular um pouco para o time do Minato pegar essa missão. Além disso, eu tive que manipular os eventos para que o Minato estivesse ocupado durante esse momento. E funcionou como esperado, embora eu estivesse um pouco preocupado durante a execução dos eventos. No final, tudo acabou bem. Eu uso o chakra de fogo para queimar o papel até ficar crocante enquanto olho para o meu laboratório. Não há muita luz aqui. Então eu apenas aperto um interruptor na parede ao meu lado e, quando as luzes se acenderam, o que eu vi foi dezenas de cápsulas cheias de corpos Uchiha, e não qualquer Uchiha, era Obito Uchiha.